Quanto mais estudamos e aprendemos, mais percebemos que sabemos pouco. Robert Kiyosaki. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter tudo, enquanto outras estão presas em dívidas intermináveis? Será que existe um segredo que os ricos sabem e você ainda não descobriu? Fique até o final deste vídeo e vou te mostrar como sair das dívidas, viver de renda passiva e mudar completamente o seu futuro financeiro. Hoje, vamos falar sobre os passos essenciais que me tiraram de uma dívida de $800 mil e me trouxeram liberdade financeira. E não, a resposta não está em cortar os cartões de crédito ou fazer sacrifícios impossíveis, mas em algo muito mais profundo e transformador. Ficou curioso? Então já curta o vídeo, se inscreva no canal, e vamos começar essa jornada rumo à prosperidade. Como Kiyosaki sempre diz, a razão número 1 pela qual as pessoas lutam financeiramente é porque elas passaram anos na escola, mas não aprenderam nada sobre dinheiro. Esse é um ponto fundamental. A primeira coisa que você precisa fazer é ser brutalmente honesto consigo mesmo. Quando eu me vi afundado em dívidas, minha esposa Kim não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela via um homem dirigindo um Mercedes, comendo nos melhores restaurantes. Mas a realidade era outra. Eu estava completamente falido. Essa foi uma das épocas mais sombrias da minha vida. E o pior é que eu me recusava a admitir a situação em que estava. Isso me fez perder tempo e piorar ainda mais a situação. Você pode mentir para seus amigos, para sua família, e até para sua esposa, como eu fiz. Mas a única pessoa para quem você nunca pode mentir é você mesmo. Aqui entra a importância da autoavaliação. Se você quer sair do buraco financeiro, precisa admitir a situação em que está. A honestidade financeira é o ponto de partida de qualquer transformação econômica. Pare e faça uma análise sincera das suas finanças. Pegue um papel e uma caneta, abra suas contas bancárias, cartões de crédito, olhe para suas dívidas e ganhos. Pergunte a si mesmo: quanto eu realmente devo? Quanto eu realmente ganho? Se você não souber exatamente onde está, como vai saber para onde ir? Estudos mostram que a maioria das pessoas subestima suas dívidas em até 30%. Isso significa que, muitas vezes, achamos que estamos em uma situação financeira melhor do que realmente estamos. Um levantamento do Federal Reserve revelou que o endividamento médio por adulto nos Estados Unidos é de cerca de $90 mil. Para muitos, essa dívida é em grande parte invisível, escondida atrás de cartões de crédito, empréstimos estudantis e hipotecas. Você já fez essa análise antes? Pode ser doloroso, mas é o primeiro passo para a liberdade financeira. Passo 2. Pare de acumular dívidas. Imagine se você estivesse em um buraco e continuasse cavando. Parece absurdo, certo? Mas é exatamente isso que muitas pessoas fazem quando continuam pegando empréstimos ou parcelando compras. Quando Kim e eu estávamos no fundo do poço, precisávamos fazer sacrifícios. Moramos no sótão de um apartamento por um tempo. Às vezes, Kim tinha apenas alguns dólares para passar o fim de semana. Isso era difícil, mas necessário. Nós vivíamos uma vida de aparências, gastando dinheiro que não tínhamos em coisas que não precisávamos para impressionar pessoas que nem conhecíamos direito. Se você quer sair das dívidas, precisa parar de cavar o buraco. Isso significa, em termos práticos, evitar novas dívidas a todo custo. Não adianta tentar quitar uma dívida se você está criando outra no mesmo momento. A regra de ouro aqui é fazer pequenos sacrifícios agora para colher os frutos depois. Se você está acostumado a sair para jantar todas as semanas ou a comprar coisas parceladas no cartão de crédito, precisa repensar suas prioridades. Aqui vai um dado interessante. Um estudo da American Institute of Certified Public Accountants revelou que a principal razão para o endividamento das famílias de classe média nos Estados Unidos é a combinação de hipotecas e dívidas de cartão de crédito. E essas dívidas crescem rapidamente com os juros compostos. Se você fizer o pagamento mínimo de um cartão de crédito com uma dívida de $10 mil, a uma taxa de juros média de 17%, levará mais de 25 anos para quitar a dívida. E, no final, terá pago mais de $20 mil só em juros. Por isso, a primeira coisa que você deve fazer é parar de criar novas dívidas. Faça cortes no orçamento. Morar em um local mais barato, reduzir o consumo de itens supérfluos e focar em pagar as dívidas existentes. É difícil no começo, mas é o único caminho para sair do buraco. Passo 3. Liste todas as suas dívidas.
seja sincero. Você sabe exatamente quanto deve. E para quem? Quando finalmente admiti para mim mesmo que estava em apuros, quem me fez sentar e listar cada dívida. Colocamos no papel os investidores para quem eu devia, amigos e familiares, e até o imposto de renda. Foi doloroso, mas necessário. E essa dor é uma parte importante do processo, porque ela te força a encarar a realidade que você vinha evitando. Robert Kiyosaki sempre fala sobre o poder de enfrentar a realidade. Os vencedores são aqueles que enfrentam seus problemas, os perdedores fogem deles. Esse é um ponto crucial. A maioria das pessoas prefere viver em negação, esperando que as dívidas desapareçam como mágica. Mas isso nunca acontece. Ao listar todas as suas dívidas, você tem uma visão clara da sua situação financeira. E quando você vê as dívidas de forma organizada, pode começar a fazer um plano para quitá-las. Aqui está um fato alarmante. De acordo com a National Debt Relief, 73% dos americanos morrem com algum tipo de dívida. E grande parte dessas dívidas nunca foi adequadamente gerenciada. Isso é um reflexo da falta de planejamento financeiro. Se você não sabe o quanto deve, como pode se planejar para pagar? Então, o que você precisa fazer agora é listar todas as suas dívidas. Não deixe nenhuma de fora. Seja uma dívida pequena para um amigo ou um grande empréstimo bancário, coloque tudo no papel. Só assim você poderá começar a traçar um plano de ação realista para se livrar de cada uma delas. Passo 4. Contrate um contador. Você sabia que uma das principais diferenças entre os ricos e os pobres é que os ricos têm contadores? Parece uma coisa simples, mas faz toda a diferença. Kiyosaki é claro sobre isso. Pessoas ricas têm contadores, pessoas pobres não mantêm registros precisos. Quando eu estava perdido em dívidas, tentei gerenciar tudo sozinho. O resultado? Desorganização, estresse e vergonha. Eu não sabia para onde o meu dinheiro estava indo, nem como gerenciar as múltiplas dívidas e obrigações financeiras. Foi quando seguimos o conselho do meu pai rico e contratamos um contador que as coisas começaram a melhorar. Contratar um contador não é um luxo, é uma necessidade para quem quer realmente sair do buraco financeiro. Ele vai te ajudar a organizar suas finanças, entender onde você está gastando demais e onde pode cortar custos. Além disso, vai te ajudar a estruturar um plano de pagamento de dívidas de forma eficiente. Pesquisas mostram que pessoas que têm contadores e mantêm um registro rigoroso de suas finanças têm uma chance 50% maior de quitar suas dívidas dentro de um período de 5 anos. O contador te dá clareza, controle e, acima de tudo, tranquilidade para seguir em frente com seu plano de quitar dívidas e construir riqueza. Passo 5. Visualize suas dívidas. Se você quer mudar sua realidade financeira, você precisa vê-la claramente todos os dias. Robert Kiyosaki. Esse foi um dos maiores ensinamentos que aprendi durante minha jornada. A visualização das dívidas é um exercício simples, mas extremamente poderoso. Um erro comum é evitar olhar para as dívidas por medo ou vergonha. Mas, se você quer superar suas dificuldades financeiras, precisa enfrentar esse medo de frente. Kim e eu criamos uma tabela com todas as nossas dívidas. Listamos o valor total devido, os pagamentos mensais e o tempo que levaríamos para quitar cada uma. Todos os dias, olhávamos para aquela tabela. Sabíamos exatamente o que precisávamos fazer e qual seria o próximo passo. Isso nos deu clareza e foco, o que nos manteve motivados a seguir em frente. Estudos mostram que a visualização de metas, incluindo as financeiras, aumenta em até 40% as chances de sucesso. Isso porque, ao visualizar suas dívidas e seus objetivos, você reforça sua mente com o que precisa ser feito, mantendo-se disciplinado e comprometido com o plano. Esse processo de enriquecimento exige disciplina, honestidade e comprometimento com o futuro. Passo 6. Pague as dívidas mais fáceis primeiro. Aqui está um segredo que muitos economistas tradicionais não gostam de admitir. Pagar primeiro as dívidas menores é uma das formas mais eficazes de sair do buraco financeiro. Isso porque ver progresso rápido mantém você motivado. Robert Kiyosaki sempre fala sobre o poder do momentum. Uma vez que você vê o progresso, você se sente motivado a continuar. Por isso, comece pagando a dívida com o menor valor. Quando você elimina uma dívida, mesmo que pequena, você ganha confiança e energia para atacar a próxima.
Esse método é conhecido como o método bola de neve de pagamento de dívidas, popularizado por diversos especialistas financeiros, incluindo Dave Ramsey. O conceito é simples: liste todas as suas dívidas, do menor valor ao maior. Não se preocupe com as taxas de juros neste momento, a ideia é ver as vitórias rápidas para manter o ímpeto. Ao pagar a primeira dívida, você usa o valor que estava pagando nela para atacar a segunda, e assim por diante. Esse efeito bola de neve gera uma sensação de progresso constante, ajudando a combater o desânimo que pode surgir quando você olha para uma dívida grande que parece intransponível. Um estudo da Harvard Business Review mostrou que indivíduos que usam esse método têm uma probabilidade 15% maior de eliminar todas as suas dívidas em comparação com aqueles que focam apenas nas dívidas de maior valor ou com maiores juros. Isso ocorre porque o progresso psicológico é uma poderosa ferramenta de motivação. Agora pense nas suas próprias dívidas. Existe alguma menor que você pode quitar rapidamente? Comece por ela. O alívio que você sentirá ao eliminar até mesmo uma pequena parte das suas obrigações é incalculável. E esse alívio vai te impulsionar para continuar até o fim. Passo 7. Foco em ativos, não passivos. Muitas pessoas confundem passivos com ativos. Um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso, enquanto um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. A razão pela qual os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres e a classe média luta em dívidas é que eles não sabem a diferença entre um ativo e um passivo. Robert Kiyosaki. Essa é uma das lições mais importantes para quem deseja alcançar a liberdade financeira. Muitas pessoas compram casas pensando que são ativos, mas se sua casa não está gerando renda, ela é um passivo. Ela pode parecer um ativo, mas na verdade está drenando seu dinheiro em forma de manutenção, impostos, seguros e juros de financiamento. Se você quer realmente enriquecer, precisa mudar essa mentalidade. O foco deve estar em adquirir ativos reais, que geram fluxo de caixa positivo. Quando eu comecei, comprei uma pequena propriedade que me dava $25 por mês. Pode parecer pouco, mas foi o início da minha jornada para a liberdade financeira. Esse fluxo de caixa, por menor que fosse, me mostrou o poder dos ativos. Hoje, Kim e eu temos mais de 6.500 propriedades que colocam dinheiro no nosso bolso todos os meses. Imagine ter ativos que trabalham para você enquanto dorme. Essa é a chave para sair da corrida dos ratos. Um estudo da National Association of Realtors mostrou que investidores imobiliários de sucesso geralmente começam com pequenas propriedades que geram fluxos de caixa positivos. O segredo está em reinvestir o lucro gerado em mais ativos, criando um ciclo de riqueza. Se você está endividado, comece pequeno. Invista em ativos que gerem renda, seja uma pequena propriedade, ações que pagam dividendos, ou até mesmo um negócio online. A chave é construir ativos que eventualmente superem seus passivos. Passo 8. Use dívidas para gerar renda. Aqui está uma verdade que muitos não entendem. Nem toda dívida é ruim. Robert Kiyosaki explica: a dívida boa é aquela que coloca dinheiro no seu bolso. A dívida ruim é aquela que tira. Esse conceito pode parecer contraintuitivo, especialmente se você já está afundado em dívidas. Mas a chave é aprender a usar a dívida de forma inteligente. Por exemplo, Kim e eu compramos muitas propriedades usando financiamento. Ao invés de ver a dívida como um peso, usamos os aluguéis para pagar as parcelas e ainda sobrou dinheiro. Ou seja, usamos a dívida para gerar renda. Esse é o conceito de alavancagem financeira. Quando você usa o dinheiro de outras pessoas, seja dos bancos ou de investidores, para adquirir ativos que geram fluxo de caixa, você está usando a dívida a seu favor. Agora, isso não significa que qualquer dívida é boa. As dívidas de cartão de crédito, por exemplo, são um passivo porque os juros são extremamente altos e não geram nenhum retorno financeiro. Mas uma hipoteca em uma propriedade de aluguel pode ser uma dívida boa, porque ela gera renda passiva todos os meses. Um estudo da Federal Reserve Bank demonstrou que investidores imobiliários que utilizam alavancagem para adquirir propriedades têm retornos significativamente maiores do que aqueles que tentam pagar tudo à vista. Isso porque o capital inicial é menor e os ativos começam a gerar renda desde o início. O segredo é investir em ativos que gerem fluxo de caixa, ao invés de gastar em passivos que só drenam seus recursos. Se você usar a dívida de forma estratégica,
Ela pode ser uma ferramenta poderosa para acelerar sua jornada rumo à liberdade financeira. Passo 9. Disciplina e comprometimento. Nada disso vai funcionar se você não tiver disciplina. A liberdade financeira não é um evento único, é um processo. Robert Kiyosaki. Muitas pessoas começam bem, mas desistem no meio do caminho. Se você realmente quer mudar sua vida financeira, precisa estar comprometido a longo prazo. Não é uma corrida, é uma maratona. A disciplina financeira é um dos aspectos mais subestimados quando se trata de sucesso econômico. E isso vai além de apenas pagar dívidas. Você precisa criar o hábito de viver abaixo de suas possibilidades, de investir regularmente em ativos e de evitar armadilhas financeiras que podem comprometer seu futuro. Vamos pensar em termos de números. Se você conseguir economizar e investir $500 por mês, a uma taxa média de retorno de 7%, em 30 anos, você terá mais de $600 mil. Isso mostra o poder da consistência e da disciplina ao longo do tempo. A maioria das pessoas não enriquece de um dia para o outro, mas sim com pequenas ações consistentes ao longo dos anos. Esse comprometimento também significa evitar a mentalidade do dinheiro rápido. Muitas pessoas caem em esquemas de enriquecimento rápido, buscando atalhos para a riqueza, apenas para se decepcionarem e, muitas vezes, perderem ainda mais dinheiro. O verdadeiro sucesso financeiro vem de decisões inteligentes, disciplina e paciência. Lembre-se, a liberdade financeira é construída ao longo do tempo, e a disciplina é o ingrediente-chave que garante que você siga no caminho certo, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Conclusão final: o caminho para a liberdade financeira. Se você chegou até aqui, parabéns! Você está no caminho certo para sair das dívidas e construir uma vida de liberdade financeira. Lembre-se, os ricos não dependem de uma única fonte de renda. Os ricos não trabalham pelo dinheiro, fazem o dinheiro trabalhar para eles. Robert Kiyosaki. Comece a pensar em como criar múltiplos fluxos de renda, seja investindo em imóveis, abrindo um negócio ou criando uma receita passiva. Mas tenha em mente, o processo não acontece da noite para o dia. Assim como foi necessário tempo para acumular dívidas, será necessário tempo para construir riqueza. O importante é aplicar o que aprendeu, ter disciplina, pagar as dívidas mais fáceis primeiro e focar em ativos que gerem renda. Agora que você conhece os segredos, a pergunta é: você está pronto para começar sua transformação financeira?